Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos então hoje aprender sobre trabalho, produção e tecnologia, vamos falar sobre modos de produção também e, gente, muito interessante o que nós vamos comentar sobre o valor do trabalho para a história da humanidade e para nós hoje em dia, hein? Então vamos ficar atentos aí, vamos abrir o livro na página 43 para seguirmos. Bom, gente, primeiramente tem um fator que é muito importante, que é o seguinte: o trabalho é uma atividade puramente humana. Então, toda a produção de trabalho, desde do início dos tempos antigos aí, a força do trabalho é que movimentou a história da humanidade. O ser humano é um agente transformador da sua realidade e também da natureza. Então, a gente sabe do papel que o ser humano tem de ser um agente transformador da própria vida, né, e também da natureza, para atender às suas necessidades. O ser humano é livre para produzir, através do trabalho, algum bem ou serviço para atender aos seres humanos. Então, aqui a gente está dando para a gente observar que o ser humano ele é livre para ele produzir, para ele buscar formas que possam atender à sua necessidade. E o trabalho vai fazer com que ele possa atender outras necessidades que ele precisar para a vida dele. O Karl Marx ele já falava que o ser humano pode transformar a sua realidade através do trabalho na época da Revolução Industrial. Então, ele vai valorizar claramente o trabalho em si. Quando ele pediu para que os proletariados lutassem pelos seus direitos, ele estava querendo mostrar o seguinte, que até o proletariado poderia ter uma condição de vida melhor, mas que ele realmente tivesse recebendo um salário que correspondesse às horas trabalhadas lá nas fábricas. Então, até para Karl Marx, o trabalho é que vai estar mostrando realmente qual é o resultado, qual é o fruto da sua vida, né? Então, isso é muito interessante a visão dele. Por que na visão dele o trabalho seria favorável ao homem na época da Revolução Industrial? Porque ele via que através do trabalho nós podemos tornar a nossa vida melhor também. Nós vamos atender algumas necessidades que vão surgindo ao longo do tempo. E o trabalho, né, nos torna mais ativos, nos torna mais conscientes do nosso papel para a gente poder construir a nossa própria vida. Então o trabalho ele é uma atividade puramente humana mesmo, tá? E aí, na página 44, nós temos qual é a visão de trabalho para uma autora muito famosa chamada Hannah Arendt, que ela diz o seguinte, ela diz que o trabalho, no olhar dela, o trabalho significa vida ativa. Para ela, o trabalho faz com que o ser humano possa ter uma vida ativa, e essa vida ativa é você fazer com que a sua vida possa progredir através do trabalho, através da obra, e através das suas ações. Então, quando você está trabalhando, você está demonstrando sua capacidade, você está agindo para que você possa crescer na vida, né, e fazer a sua vida acontecer. Então, ela diz que o papel do trabalho na vida do ser humano é essencial para que a sua vida possa se tornar ativa, você possa construir a sua história através do seu trabalho. E aí vem aí logo em seguida o que é modo de produção. Modo de produção são as formas pelas quais ela produz seus bens e serviços e deles se utiliza para a satisfação de suas necessidades. Então o modo de produção vai querer mostrar como que o trabalho se criou, como que o trabalho começou. Então isso é muito interessante, que o modo de produção vai mostrar para a gente como que o trabalho acontece ao longo da história da humanidade. A gente vai começar a ver hoje, tá? E é interessante porque o modo de produção vai mostrar como que o trabalho é feito, quem é que trabalha, quem é que só recebe, né? Muitas vezes aquela plantação prontinha ali, né? Nós vamos ver que os escravos ou os camponeses, eles trabalhavam na lavoura e entregavam o excedente da produção para a classe mais rica, para alimentar a classe mais rica. Então nós vamos ver como é que eram essas relações de trabalho diante dos modos de produção, que são modos que vão mostrar o que deve ser feito para atender a sua necessidade no dia a dia, tá? Então nós temos aí um modo de produção arcaico, que é o primitivo,
que é a primeira forma de produção da história da humanidade, que vai acontecer na época dos homens das cavernas, onde as tribos eram nômades, eles iam de um lugar até outro para se alimentarem do que a natureza oferecia. O homem ele vivia através da coleta de frutas, caçava animais, tirava a pele para fazer as roupas e tiravam também o alimento. Vejam bem aí que o homem, para ele sobreviver, ele tinha que fazer esses trabalhos aí. Coletar frutas, caçar animais, tirar a pele para se vestir. Então é interessante que nós estamos vendo que ele fazia o trabalho dele acontecer para atender as necessidades dele. O homem primitivo pescava e fazia seus próprios instrumentos para facilitar a caçada dos seus alimentos. Então aqui a gente está podendo ver que o homem ele foi evoluindo, né, fisicamente e mentalmente para ele produzir as armas deles, para facilitar o corte, enfim, para atender as necessidades na época, né, da pré-história. Depois nós temos um modo de produção escravista, né, um modo de produção onde existia um senhor das terras e dos instrumentos que eram utilizados pelos escravos para produzirem. Então nós tínhamos o senhor de engenho, né, que mostrava o poder diante dos escravos. O escravo era um instrumento de produção e não era reconhecido como um ser humano. A gente já sabe na história aí como que o negro sofreu muito nesta época, né, do modo de produção escravista. O senhor demonstra dominação e exploração diante de seus escravos. Então o senhor de escravos explorava e dominava do jeito que queriam. Na época, a escravidão era legalizada pelo governo. Então, durante o modo de produção escravista, o governo dava o sinal verde para que a escravidão continuasse existindo no país. E aí nós temos o modo de produção asiática, que vai predominar aí no Egito, né, na sociedade dos egípcios, na China, na Índia, na América, nos Incas, nos Astecas. Então, assim, é muito interessante ter esse modo de produção asiático. Não sei se está dando para vocês verem, eu coloquei aqui, no caso, o exemplo da pirâmide social egípcia, onde nós temos o faraó logo acima, e depois nós temos sacerdotes, nobres, escribas, guerreiros, os artesãos, ou então os mercadores, né? E logo mais abaixo nós temos os escravos e os camponeses. Então essa camada mais baixa trabalhava na terra do faraó e entregava o excedente para o faraó, para alimentar o faraó, os sacerdotes, os nobres, os escribas e os guerreiros. Então vocês imaginam quanto que era produzido nas terras para alimentar essa camada mais elitizada aí, a camada de cima da pirâmide social. Tá? E é interessante também que aqui vai começar também a cobrança de impostos. Tá? Então, a camada de cima vai começar a criar formas para cobrar da classe mais baixa um dinheiro a mais aí para a obtenção aí dos benefícios da classe elitizada. Tá bom? Aí nós temos um modo de produção feudal, que a produção estava baseada nas relações entre servos e senhores feudais. Os senhores feudais tinham a propriedade da terra e o poder sobre os servos, então o senhor feudal dava a terra e o servo tinha que produzir em cima, né, daquela terra ali que o senhor feudal estava concedendo. A servidão era diferente da escravidão porque os servos cultivavam a terra e pagavam impostos e tinha uma fonte de renda, tá? Então, quer dizer, tinha que trabalhar na terra, tinha que entregar o excedente, né? O excedente aí para o senhor de escravo, né? O senhor de dono das terras, e uma parte ficava para o servo. Os escravos eram propriedade do senhor, isto é, o senhor poderia fazer qualquer coisa contra ele, então o poder aí era muito forte dos senhores feudais. Os servos tinham uma certa liberdade, pois não era propriedade do senhor, mas tinha várias obrigações a cumprir nas tarefas. Então o servo ele tinha uma liberdade que o escravo não tinha. Entenderam? O servo trabalhava na propriedade, tá? Na propriedade do senhor e ficava livre. O escravo permaneceria ali pelo resto da vida naquela condição de escravo, até morrer. Tá?
Aí o modo de produção feudal, que nós temos aí o senhor feudal, nós temos o clero e a nobreza, e logo abaixo os servos. E logo abaixo também desses servos aí a gente pode incluir, né, depois aí os escravos. E aí nós temos um modo de produção capitalista, que é a forma de como as sociedades vivem hoje em dia. A classe mais pobre vende a sua força de trabalho para os patrões. Algumas características da produção capitalista: propriedade privada, então quer dizer, através do capitalismo você pode obter bens materiais. Lucro e mercado de consumo, né? A compra e venda de produtos, então ao mesmo tempo que nós consumimos o produto, nós podemos vender e vice-versa. São características do modo de produção capitalista. O capitalismo ele vai surgir no ano de 1500 na Europa, vai começar com o nome de capitalismo comercial, porque vai acontecer no período de colonização. Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra vão começar a acumular muito dinheiro, muita fortuna, através do comércio de escravos, de especiarias, de madeira, de metais, né, tudo retirado da colônia. Depois nós teremos o capitalismo industrial, que é a troca do trabalho manual pelo trabalho de máquinas a vapor. Então nós vamos ver a primeira revolução industrial aí, que nós já conhecemos. As fábricas vão começar a produção de forma muito forte e o capitalismo industrial gerava muita renda com a descoberta de novas tecnologias. Então as fábricas começaram a modernizar diante dessas tecnologias empregadas nas fábricas. Depois nós temos o capitalismo financeiro, que vai juntar o capitalismo das indústrias e vão se criar os bancos e as agências econômicas. Então, toda aquela riqueza que o capitalismo industrial vai ter, vai ser guardada em bancos. Então, a criação de bancos, que é o capitalismo financeiro, é uma forma de se guardar a fortuna, o dinheiro. E vai criar também grupos financeiros ao redor do mundo. Então, as multinacionais é um exemplo disso. Né? São indústrias fortíssimas, com capacidade de acumular riquezas enormes e que precisam de bancos para guardar toda essa riqueza acumulada. E nós temos o capitalismo informacional, que é um tipo de capitalismo em que os meios de comunicação são em tempo real, onde a gente vai ter avanços na área da informática, de telecomunicações, de transportes. Então, toda essa globalização que é feita, que essas mudanças, né, a tecnologia está muito avançada no celular, na informática, nas telecomunicações, né, na comunicação pela internet. Então nós estamos vendo hoje que nós vivemos um capitalismo informacional em que você tem que ter um computador, você tem que estar trocando o computador constantemente, o celular constantemente, porque a tecnologia vai mudando, você precisa acompanhar isso. Então esse é um exemplo de que a gente vive esse capitalismo informacional na prática. Quando o seu celular já está obsoleto, significa que você tem que trocar pelo outro, e assim por diante. Tá? E aí finalizou, tá, gente, a nossa aula de hoje. Vou deixar aí as atividades que vocês terão que fazer aí na Seneca Digital, tá bom? Muito obrigado, Deus ilumine vocês.